É válida a notificação fiscal que não indica o prazo para impugnação, tendo em vista decorrer tal prazo de previsão legal, da qual o contribuinte deve ter conhecimento. Essa questão ela trata especificamente da notificação do lançamento de ofício, ok? Só relembrando, nós temos lá, de acordo com o CTN, três espécies de lançamento: o lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. No que é que eles se distinguem, basicamente? Na participação do sujeito passivo, ok? Então, essas três espécies de lançamento, elas se diferenciam basicamente pela participação do sujeito passivo na constituição do crédito tributário. No lançamento de ofício, eu sempre digo isso em aula, a única coisa que o contribuinte precisa fazer é praticar o fato gerador. Ele pratica o fato gerador, a autoridade fiscal constitui o crédito tributário e, posteriormente, é homologada. Perdão, é homologada não, desculpa, eu estou confundindo. Posteriormente, ele deve realizar o adimplemento da obrigação tributária, né? No lançamento por declaração, a participação do sujeito passivo já aumenta, né? Ele pratica o fato gerador, mas antes da autoridade fiscal agir, ele tem que prestar declarações a respeito da matéria tributável. Então, ele pratica o fato gerador, presta as declarações em relação à matéria tributável, o fisco lança o tributo, constitui o crédito tributário e depois ele deve realizar o implemento da obrigação tributária. No lançamento por homologação, o pobre do sujeito passivo faz quase tudo, né? Ele pratica o fato gerador, ele declara a ocorrência do fato gerador e ele tem que se antecipar no pagamento. Então, perceba que nas outras duas espécies de lançamento, o pagamento, o adimplemento da obrigação tributária é feito após a ação fiscal, após a ação da autoridade fiscal. No lançamento por homologação, o contribuinte ele se antecipa e paga, ou deve pagar antecipadamente, ok? Mas a questão está falando para a gente de uma espécie de lançamento de ofício. O sujeito ele foi notificado, mas na notificação dele não consta o prazo para ele impugnar. E aí vem a pergunta, ok? E aí vem a pergunta: será que esse lançamento é válido ou será que ele está viciado? Ok? E aí a questão ela tem uma pegadinha, né? Porque ela trouxe assim, olha, o prazo para impugnação, o prazo para impugnação do lançamento, ele já tem previsão legal, ok? Como a lei ela deve ser de conhecimento de todos, diz a questão, então não é necessário que na notificação conste o prazo da impugnação. Só que está errado, ok? O STJ já decidiu e decidiu com base no artigo 11 do decreto 7235 que na notificação o sujeito passivo deve ser informado do prazo para impugnação, sob pena desse lançamento ser inválido. Sob pena desse lançamento ser inválido. Marcos, mas já está previsto no Decreto-Lei 7235. Não interessa, não interessa. O STJ entendeu que, nesse caso, se a notificação, que é uma condição de eficácia do lançamento, não tiver expressa previsão do prazo, esse lançamento é indevido, ele está viciado. Fundamento, utilizado pelo STJ. Artigo, quem quiser anotar, artigo 11, inciso 2 do Decreto-Lei 7235, que é o decreto-lei que rege o processo administrativo tributário federal, ok?